Ciências para o segundo ano do ensino fundamental, com a professora Milena Nicodemos. Abra seu livro nas páginas 92 a 94. Nessa aula, vamos estudar o capítulo 9, as partes das plantas. Joaquim e Márcia estão sob a sombra de uma árvore. Veja sobre o que eles conversam. Então, tá aqui o Joaquim e a Márcia. No ano passado, comi muitas mangas dessa árvore. Que delícia! Manga é minha fruta favorita. Então, sobre essa imagem, né, desse pé de manga e sobre a conversa de Joaquim e Márcia, responda esses 3 itens. Você sabe qual o nome dessa árvore? Como descobriu? Qual o nome da árvore que produz a manga? É a mangueira, né? Então, como você descobriu que o nome dessa árvore é mangueira? Porque ele disse aqui, né, o Joaquim, no ano passado comi muitas mangas desta árvore. Segundo item, se você tivesse que descrever esta árvore para alguém, diria se ela é alta ou baixa? Que informações você usou para descobrir o tamanho dela? Então, será que a mangueira ela é alta ou baixa? De acordo com essa imagem. Terceiro item. Quais partes da árvore você consegue ver na imagem? Existe alguma parte dela que não aparece na cena? Então, quais as partes da árvore você consegue identificar aqui nessa imagem? A gente consegue identificar o tronco, né? As folhas, a folhagem. Essas folhas amarelas são o quê? As flores, né? Da manga. Quando a manga vai se reproduzir, né? O pé de manga vai se reproduzir, ele coloca essas folhas amarelas. Então, essas são as partes que você consegue ver. E quais são as partes que não aparecem aí na cena? Então, você vai responder aqui. Na página 93, a gente vai estudar como são as plantas. Então, como são realmente as plantas? Que partes elas têm, né? Como elas vivem, como elas crescem. Então, é isso que a gente vai aprender a partir da página 93. Embaixo dos galhos e das folhas de árvores, nós nos protegemos do sol e descansamos. Morcegos se alimentam de frutos e beija-flores sugam o líquido nutritivo das flores. As raízes das plantas ajudam o solo a não ser levado pela água e pelo vento. Assim, vemos que os seres vivos e o ambiente se relacionam com diferentes partes das plantas. Então, as plantas elas têm o quê? Raiz, caule, folhas, flores, frutos e sementes. São as partes que podem compor uma planta. As flores, os frutos e as sementes podem aparecer apenas em certos períodos da vida da planta. E existem plantas que não têm algum desses componentes, como os pinheiros, que não têm flores nem frutos, e os musgos, que não têm caule, flores, frutos ou sementes. Então, as plantas elas podem ser compostas de raízes, caule, folhas, flores, frutos e sementes. Porém, algumas plantas elas não dão frutos, algumas plantas não têm caules, nem flores, nem frutos e nem sementes, né? E aqui ao lado a gente vê um exemplo, né, dessas partes da planta. Aqui nós temos uma planta de milho e nós temos as principais partes dessa planta. Ó. Temos o caule, que é essa parte aqui. Temos a folha do pé de milho, temos as flores do pé de milho e aqui nós temos um fruto, né? Então, aqui no pé de milho a gente encontra várias partes, caule, folhas, fruto, flores, bacana? E aqui a gente vai responder uma questão. As ilustrações a seguir mostram o desenvolvimento de um pé de feijão. Escreva as partes que a planta apresenta em cada etapa da vida. Aqui na primeira etapa, o que
a planta do pé de feijão apresenta? Quais partes? Aqui a gente vê a raiz e o caule e folhas, né? Já aqui na segunda parte, o que a gente consegue identificar? Também a raiz, o caule e bastante folhas. Já tem frutos ou flores? Ainda não, né? Aqui na terceira imagem, nós temos a raiz, bastante folhas e temos o quê? As flores. Algumas plantas, quando elas colocam flores, é sinal de que vai nascer fruto. Outras apenas colocam as flores. E na parte 4, nós temos a raiz, o caule, as folhas e o fruto, né? As vagens aí do feijão. Então, você vai colocar aqui, ó, raiz, caule, flor, folhas, né? Você vai colocar também raiz, caule, folhas. Você pode colocar aqui no outro, ó, raiz, flores, caule e assim sucessivamente. Na página 94, a gente vai falar sobre a raiz das plantas, né? Então, a gente vai falar de uma parte específica das plantas, que é a raiz. A raiz é a parte da planta que absorve água e sais minerais do ambiente. Porém, ela pode ter também outras funções. Por exemplo, as raízes da cenoura, do rabanete e da mandioca armazenam substâncias nutritivas para a planta. As raízes que ficam enterradas no solo são chamadas de raízes subterrâneas. As que ficam submersas na água são chamadas de raízes aquáticas. E as que crescem acima do nível do solo são chamadas de raízes aéreas. E podem se fixar a troncos de árvores e rochas. Então, nós temos diversos tipos de raízes. E para que serve a raiz? Para sustentar e absorver a água e os sais minerais para as plantas, né? E aí nós temos algumas raízes que a gente pode comer, né? Que a gente pode consumir, como é o caso da cenoura, do rabanete e da mandioca. Se você não sabia, a mandioca e a cenoura e o rabanete, eles são raízes. A gente tira eles diretamente da terra para que a gente possa se alimentar. E também tem aí as raízes, né, as subterrâneas, como aqui no exemplo, ó. A parte da cenoura que comemos é uma raiz subterrânea. Por quê? Porque ela fica dentro do solo. Aqui na segunda imagem nós temos as raízes aquáticas. Aqui nós temos o aguapé, né? Eles não prendem a planta ao fundo dos rios, elas ficam ali na água, boiando sobre a água. E na terceira imagem, nós temos as raízes aéreas da orquídea, que absorvem água da chuva e ficam fixas sobre outras árvores ou rochas, tá bom? E aí você vai responder aqui essas duas questões. Você já observou a raiz de alguma planta em seu dia a dia? Em caso afirmativo, qual? Aí se você já observou a raiz, você vai dizer qual é a planta. Questão 2. Muitas raízes servem de alimento para os seres humanos e outros seres vivos. Você já comeu alguma raiz? Se sim, qual? Tá bom? Então, você vai responder essas três questões, uma na página 93 e essa na 94. Não esqueça lá dos 3 itens também da página 92. E um abraço e até nossa próxima aula.